Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa mentoria teológica, onde nós estamos nessa temporada respondendo algumas perguntas no formato de aulas. E o questionamento que chegou para nós hoje, a indagação precisa de um dos nossos internautas, ele se questiona assim: o Deus da Bíblia teve uma esposa? Para quem está por fora dessa informação aí, não sabe muitas coisas, existe hoje entre os críticos, entre os liberais, a ideia de que Deus teve uma esposa chamada Áshera. E eles acreditam que ela seria uma esposa do Deus Yahvé. E nessa aula eu vou mostrar que essa informação, ela está por aí, por as redes sociais, porém, ela necessita de uma fundamentação escriturística dentro daquilo que nós conhecemos como uma escritura judaico-cristã. A escritura judaico-cristã, ela não apresenta e ela não apoia qualquer tipo de referência que se faça nesse sentido ao ponto de dizer, olha, Deus tinha uma esposa. Não, isso é totalmente antibíblico. Qualquer pessoa que faça qualquer tipo de afirmação tentando pegar o texto bíblico para forçar a fazer essas afirmações, é uma desonestidade intelectual gigantesca. Então vamos trabalhar com os textos bíblicos e vamos tentar resolver esse questionamento que o nosso caro amigo trouxe para nós hoje. Para ser didático com vocês, é necessário que nós analisemos alguns pontos, analisemos o contexto no qual essa, entre aspas, deusa Áshera, ela estava inserida. Se analisarmos as imagens de Astaroth e Ashera, que muitas vezes pareciam a mesma divindade, elas se apresentavam segurando os seios. Então nós vemos que essa própria imagética que nós acabamos de ver aqui, eu vou colocar até a imagem para vocês, é sempre uma forma de representar que a divindade pagã, ela possui a fertilidade. E esse processo cultural pagão da antiguidade influenciava e era muito chamativo para muitas nações. E inclusive até muitos reis de Israel vieram a cair por causa dessas mesmas divindades que nós estamos citando aqui. Por exemplo, se nós pegarmos 1 Reis capítulo 11, versículos 5 e 6, diz assim: ele, no caso Salomão, né, seguiu os portes sagrados. Deixa eu só dar uma notificação enquanto esses portes sagrados aqui, um pequeno comentário. Toda vez que falar sobre portes sagrados aqui, está fazendo uma referência à deusa Áshera, tá bom? Então, continuando. Ele seguiu os portes sagrados, a deusa dos Sidônios, e Moloch, o repugnante deus dos Amonitas. É interessante aqui quando fala sobre o Moloch, Moloch, do meu ponto de vista, quando eu olho sobre o paganismo referente aos sacrifícios a Moloch, envolvia sacrifício de crianças. Então era um terror, era uma situação tão desprezível como eram os cultos a essas divindades, que elas são impensáveis pela nossa sociedade hoje. Mas continuando aqui, e aliás, que sempre o Deus de Israel sempre notificou ao povo de Israel para que tivesse cuidado com essas nações. Continuando, elas se apresentavam, aliás, continuando aqui, dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprovara. Então é interessante aqui que nós vemos, lendo e interpretando hermeneuticamente o texto, que é apresentado aqui Salomão adorando algumas divindades pagãs, trazendo elas, né? E o texto diz que dessa forma Salomão fazia aquilo que o Senhor reprovava. Então o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, o Deus único, reprovava o ato de que Salomão trouxesse esses portes sagrados para Israel. Então, para vocês verem, o próprio Deus, as pessoas vão dizerem assim, eu acho até engraçada essa questão e essa conexão. Não, eles falam assim, não, Áshera era a esposa de Deus. Mas nós temos aqui informação do próprio autor falando que Salomão estava fazendo aquilo que Deus reprovava. Então, por que Deus reprovaria algo que alguém, que era a própria esposa dele? No caso, a Áshera, de ser adorada. Então, para vocês verem, não conecta. Então, Salomão começa a adorar deuses pagãos, a ter práticas pagãs relacionadas também a Áshera, e o Deus de Israel vai repreendendo, vai mostrando que ele não concorda com os atos com qual os reis de Israel, a monarquia, eles estavam fazendo. E o texto continua: não seguiu completamente o Senhor, como o seu pai Davi. Então o texto demonstra que Salomão, ao contrário de Davi, ele continua, ele cai, mas quando ele se arrepende, isso é uma conexão bem interessante que nós devemos fazer. Davi, diferente de muitos outros personagens bíblicos, quando ele cai, ele se arrepende, ele não volta a tropeçar no mesmo erro. Então ele continua seguindo. E o interessante é que o texto faz uma conexão
entre o pai e o filho, né? Salomão não seguiu completamente os caminhos do Senhor, assim como Davi seguiu. Isso aqui é muito interessante. Aqui, os autores da Escritura descreviam que essa apostasia estava acontecendo em tempos pré-exílicos, onde muitos reis de Israel abandonaram o culto ao Deus verdadeiro e estavam misturando, né? Houve uma espécie de sincretismo religioso na antiguidade com os reis de Israel, né? Estavam misturando vários deuses das nações com o Deus de Israel. Então o que é que acontece, pessoal? A Bíblia não esconde nada. O pessoal chega hoje na internet, sensacionalistas, né? Olha aqui, nós descobrimos uma nova informação. Não, a informação já está dentro do texto bíblico. O texto bíblico diz que a nação de Israel se contaminou com deuses pagãos. Mas isso não quer dizer que isso era aprovado pelo Deus de Israel. A própria literatura, o próprio texto deixa claro que isso não era aceitado. Então o que acontece? Os reis de Israel, durante um certo tempo, eles adoravam os outros deuses pagãos, mas eles queriam continuar adorando ao Yahvé, ao Deus de Israel. E eles faziam uma espécie de sincretismo e faziam uma mistura com vários outros deuses e acabou se transformando naquilo que nós temos, né? Pessoas hoje desinformadas falando na internet e dizendo que Deus tinha uma esposa, porque eles encontraram, né, um documento que mostra que Ashera era a esposa de Yahvé. Só que, pessoal, para vocês verem, se vocês não entenderem o contexto no qual nós estamos falando hoje aqui, explicando muito bem que teve um período na história de Israel com o qual os reis de Israel se contaminaram com as divindades pagãs, no caso aqui o texto em frequência que nós estamos comentando aqui é o caso da deusa Ashera, nós vemos que a informação ela existe, tá bem? Então isso aqui é uma questão muito interessante para que nós possamos perceber. A questão é, como nós podemos ver, resumidamente, dando uma conclusão aqui para que nós possamos chegar ao final desse vídeo, claro, né, está ficando bem longo, é que o Deus de Israel não tinha uma esposa. Não tinha e não tem. Essa é a questão explicativa do texto. O texto, de forma escriturística, bíblica, ele não apoia e não endossa qualquer culto, qualquer espécie de informação que diga que o Deus de Israel tinha uma esposa. Isso não é verdade, isso é uma desonestidade intelectual que é trabalhada por muitas pessoas em redes sociais, porém ela não é verdadeira. Então, pessoal, eu espero ter esclarecido para vocês essa questão. Ela é uma questão bem polêmica que ainda, infelizmente, ainda anda em rede social, vincula, né? Uma coisa interessante, porque muitas pessoas sem conhecimento, elas chegam a ouvir tais assuntos e elas são enganadas muito facilmente por esses tipos de informações, sensacionalismos de pessoas que estão em rede social falando, olha isso aqui que aconteceu, entende? Então eu espero ter esclarecido para vocês que